Nossa, você tava tão emo no começo, assim, tipo... Deixa eu arrumar minha câmera. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bom? Oi. Desculpa. A Natália continua no chão da sala e isso tá trazendo um impacto Gente, negativo. meu escritório está pronto. Ok. Semi-pronto, porque eu ainda preciso colocar as cortinas e pendurar as fotos e arrumar minha mesa. E tirar tudo as latas de tinta que estão lá. Mas então tá semi-pronto. É que eu ainda não me mudei pro escritório. Tudo Então eu tô bem, no chão da sala ainda. Até tudo domingo. bem. Ok, até domingo. Então, a partir do caso que vem, provavelmente, ou do próximo, a gente vai ter você no escritório. Sim. Vocês vão Muito gostar bem. da cor do meu escritório. A parede é azul e a cortina é rosa. Vai ser maravilhoso. Estamos animados. Mas este não é um podcast de decoração, este é um podcast Não, não de é. true crime, barra comédia, barra coisas estranhas. E nós estamos todas as segundas-feiras no Spotify, Deezer e agregadores, e todos os domingos aqui no YouTube. Então, se você não conhece a gente, já se inscreve no canal, dá like, ativa sininho e tudo mais, que é para você conhecer a gente e ajudar o nosso escritório, né? Porque olha a situação da pessoa. Bem-vindos ao Pão de Alho Criminal. Pão de alho criminal. Pão de Alho Criminal, direto do chão da sala. Exato. Para nossa alegria. Para alegria criminal. Para alegria criminal. Bom, gente, eu trouxe um caso que foi muito pedido por vocês. Primeiro, porque esse caso tá muito em alta no Brasil, estão falando muito dele por conta do nível de reviravoltas e de tramóias. Eu tava falando disso com a Nath agora, antes da gente dar o play. Esse caso, ele é shakespeariano, assim. Sério, ele é uma tragédia, sei lá. Ele é uma mistura de Shakespeare com tragédias gregas, com Brasil, com motoboys. Brasil. Primeiro, sei lá, primeiro por isso que vocês mandaram muito esse caso pra gente, e depois, porque tem alguns meses que a gente fez um caso que ele foi muito icônico nos Estados Unidos no século XIX, que era o caso da Cordelia Botkin. E os dois casos são tão parecidos que quando eu tava contando pro meu marido que eu ia fazer essa história, ele falou, mas você já não fez essa história? Eu falei, não, aconteceu de novo! No Brasil! No Brasil! Mas assim, não entendo. Nacionalizamos o crime. Gente, a gente não só nacionalizou, como é uma versão tupiniquim mais bizarra, assim. Versão brasileira, Herbert Richards. Herbert Richards. Gente, sério. E, bom, sem mais delongas, né? Vocês já sabem que caso é, porque vocês viram a thumbnail. A gente vai trazer o caso da Linda C. Viegas Batista, que ficou mais conhecido, né, no Brasil como o caso dos bombons envenenados. E, bom, como sempre, todas as minhas fontes estão na descrição do vídeo, lá embaixo, é só vocês olharem. Eu passei a semana inteira, porque esse caso tem em alguns sites, mas a melhor cobertura tá nos canais de crime do Brasil da vida, né? No Tipo Cidade Alerta da Alerta. Vida. Então, eu assisti tanto durante a semana, porque cada hora tinha um novo desdobramento, aí eles faziam mais uma matéria e outro desdobramento, que eu já tô meio que falando assim, gente, me segue, olha aqui o que tá acontecendo. Gente, uma moça com a vida toda pela frente, uma vida toda, uma moça nova, uma moça bonita, olha aqui na tela, põe a foto da moça pra mim na tela. Então, eu tô falando assim no meu dia a dia já, sabe? Se você colocar na edição eu no helicóptero, é tipo, estamos diretamente com a comandante Salazar. A comandante Salazar. É demais. Eu não aguento mais ver a cara do Luiz Bate também. Eu já tive que ver tanto a cara dele quando a gente fez a cobertura da Cati Luz, né? Mas bem. Mas cuidado, gente. A gente não pode falar dele, porque senão ele coloca a gente no cativeiro dele. É verdade. Eu tinha esquecido que ele tá envolvido profundamente nesse esquema. Mas assim, piadelas à parte, né, gente? Toda a parte engraçada da história. Infelizmente, a gente vai parar de rir, como sempre, vai começar a se revoltar. Porque foi um crime besta. E vamos entender por quê, né? Porque essa história é super complicada, ninguém estava entendendo nada em determinado momento, a gente discutiu no ICQ dos apoiadores, e agora a gente já entendeu mais ou menos o que aconteceu. Como eu falei, ela é shakespeariana, então tem muitos personagens e muitas pequenas reviravoltas que tornam tudo ainda mais trágico. Eu vou começar falando da vítima, da Linda C. Viegas Batista.
Quando a nossa história acontece, que é no dia 20 de maio de 2023, ela tinha acabado de completar 54 anos, era o dia do aniversário dela. Uhum. A Linda Si, ela é uma cuidadora de idosos, e os amigos e vizinhos dizem que ela fazia jus ao apelido dela. O apelido dela era Linda. Eles falam que ela era, de fato, uma pessoa linda. A gente vai colocar, para vocês verem, uns trechos de depoimentos das amigas dela. Eu nunca vi, eu não me recordo da minha tia chorando ou de ela resmungando sobre algo. Eu tenho uma mãe acamada, ela é cuidadora, né? Aí ela falava assim pra mim, Gi, eu vou cuidar da sua mãe, só me ligar. Eu falei, Linda, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Sabe? Ela, que isso, amiga? A Linda, o nome dela diz. Linda. Que eu achei muito emocionante, assim, que você percebe que é uma pessoa, um monte de gente quis ir falar dela na mídia, conforme esse caso foi se desenrolando. E vocês vão ver mais pra frente que as amigas foram bem ousadas de falar bem dela e de falar todo o caso, porque eu acho que eu ficaria com um pouco de receio, dadas as proporções que esse caso tomou, né? A gente vai colocar os depoimentos aqui. E, como vocês puderam ver, ela era uma pessoa linda e ela brilhava onde quer que ela tivesse. Ela era extremamente caridosa, tanto que ela se oferecia para cuidar de parentes, de amigos sem cobrar nada, né? Por ter experiência como cuidadora e tal. Ela tinha 2 filhos de um primeiro casamento, que moravam com ela, né? E como ela era, tipo, uma pessoa muito bem resolvida e muito de boa, ela tinha uma relação de amizade com o ex-marido. Foi um casamento que terminou porque eles não deram certo, mas não terminou com nenhuma. Não terminou. Mas eu quero dizer que não teve nenhuma. Não teve traição, não teve. Isso, não teve nenhuma mancada grande de nenhum dos lados. Eles tinham uma amizade. Tá. Quando não tem desrespeito, não tem traição e não tem, assim, animosidade, não tem por que não continuar amigo. Foi uma pessoa que foi uma parte importante da sua vida. Por que você vai descartar a pessoa completamente? Exatamente. Só porque uma parte do seu relacionamento acabou. Sim. Então, assim, os dois eram próximos. Até porque precisava pra criar os filhos. Então, tá tudo certo na vida dela. Até aí, tudo bem. Algum tempo depois do casamento terminar, a Linda se engatou um relacionamento casual com o Mário Sérgio. Pelo que o próprio Mário Sérgio conta depois, os dois, eles se conheciam desde crianças. E eles chegaram a ser namoradinhos quando eles eram adolescentes. Nas palavras dele, eles tiveram um namorico quando eles tinham lá 16 anos. Depois, esse relacionamento deles de adolescente não foi pra frente. Mas eles até perderam o contato por alguns anos, mas aí vieram as redes sociais, né? Como aconteceu com muita gente mais velha, eles se reencontraram pelo Facebook, e aí eles retomaram a relação, eles saíram algumas vezes. Mas o relacionamento era um relacionamento meio que... Pelo que ele fala, eu acho que ele não conhecia o termo, que eles são de uma outra geração, mas acho que eles eram meio que ficantes, sabe? Ele fala que eles saíam às vezes, que eles ficavam juntos, mas nunca chegou a ser um namoro sério, assim, de morar junto. Situationship. É só uma situação. Era aquele lance. Sexta-feira, vamos tomar uma cerveja, passa o fim de semana junto. Então, assim, depois, com o tempo, eles não ficaram mais, porque ele engatou um relacionamento. Mas, como sempre, de novo, como não teve mancada de nenhum dos lados, a amizade continuava, até porque eles se conheciam desde criança. Até aí, tudo certo na vida de Linda Si. Chega o fatídico dia 20 de maio de 2023, no aniversário dela. E ela recebe, no dia do aniversário, um telefonema de um motoboy chamado Lucas. O que o motoboy diz pra ela? Ele fala que ele tem uma encomenda especial de aniversário pra ela, de um admirador secreto. Nunca aceite, gente. E que ele precisa de uma confirmação de endereço pra fazer a entrega. Não confirme. Então, a Linda Si, e é por isso que eu falo, gente, que é uma tragédia grega, porque a Linda Si, ela não era trouxa. Ela foi muito esperta. O que ela falou? A primeira coisa que ela fez foi desconfiar. Já que ela estava passando por uma situação meio atração fatal, entre aspas, envolvendo uma ex-namorada do Mário. Então, assim, é bem confuso, né? Ela tava numa treta, ela tava sendo meio perseguida pela ex-namorada do ex-namorado.
E aí, o que ela fez? Exatamente porque, por estar desconfiada dessa mulher, que chama Suzane, ela não pediu pra encomenda ser entregue na casa dela. Ela tinha um salão de beleza que ela ia fazer as unhas toda semana, que ela acabou ficando amiga. Porque, como falam que ela era uma pessoa super vibe, super de boa, super alegre. Como vocês viram ali atrás, a sobrinha dela fala que nunca nem viu ela mal-humorada. Eu falo, gente, quem me conhece nunca vai falar isso de mim. Nunca, enfim. Mas bem, como a Linda era um ser de luz, né? Ela ia nesse salão toda semana e ela já tinha ficado amiga, tanto da manicure quanto do pessoal do salão, que tava sempre lá. Sabe esse salão de bairro que todo mundo se conhece? Você vai lá, estão sempre as mesmas pessoas? Sim. E ela lembrou. É o melhor salão. Ela lembrou que na entrada do salão tem uma câmera de segurança. E aí, ela já ia lá de qualquer jeito fazer a unha para aniversário, e ela mandou o motoboy, ela deu o endereço do salão. Ela pediu pro motoboy entregar lá, porque o que ela pensou? Tem câmera lá, se alguém vier entregar, eu quero que marque o rosto de quem é, o horário, tudo. Nossa, ela é muito esperta. Ela não só foi muito esperta, porque assim, depois que chegou a encomenda, ela não era, na verdade a encomenda era um buquê de flores, e uma caixa de bombons caseiros, que não tinha nem cartão, não tinha remetente, não tinha nada. E aí, no começo, ela não quis comer. Tem, inclusive, uma mensagem de áudio que a gente vai colocar aqui, que ela mandou para as irmãs, porque qual que foi o passo dela antes de comer? A galera do salão falou, joga isso fora. E aí ela falou, não, gente, calma. Ela ficou com dó, eu também me identifico com esse sentimento, ela ficou com dó de jogar comida fora. O que ela falou? Eu vou ver se eu descubro quem mandou. E se eu descobrir quem foi, a gente come. Se não for ninguém, eu jogo fora. Se ninguém confirmar que foi. E aí ela até mandou a mensagem de áudio que a gente vai colocar para as irmãs dela e para algumas amigas. Sim, são mensagens diferentes, mas falando sempre a mesma coisa. Essa mulher tá atrás de mim agora. Já não tá satisfeita com o que aconteceu com meu ex. Aí tá mandando encomenda pro meu aniversário. Eu sei que é ela. Basicamente é falando, né? Como vocês podem ouvir, gente, eu sei que é essa mulher vai fazer alguma coisa, então eu sei que é ela. Mas aí o que acontece? Uma das pessoas para as quais ela ligou foi o ex-marido dela. E esse ex-marido falou, ela perguntou, foi você que mandou isso para mim? E ele confirmou que foi ele. E depois que tudo aconteceu, é por isso que eu falo que é shakespeariano. Por que ele confirma? Gente, ele não tem nada a ver com tudo que aconteceu, tá? Ele nem conhecia a Suzane. Ele tinha mandado uma coisa diferente. Não, na verdade, ele não tinha mandado nada, e como não tinha cartão, ele quis fingir que foi ele pra fazer uma moral com ela, sabe? Ai, amigo. Depois, eu fico imaginando a culpa que esse homem deve estar sentindo agora. Assim, ele disse que foi uma brincadeira, que todo mundo disse que foi uma brincadeira de mau gosto. Eu, pessoalmente, acho que ele decidiu aproveitar que não tinha cartão pra fazer uns pontos com ela. Tipo, gente, sabe? Como é que você vai adivinhar, né? Não, realmente, como é que ele vai adivinhar? Porque não tinha como saber, mas é por isso que eu falo que foi shakespeariano. Se ele não tivesse falado fui eu, ela não teria comido. Porque todo o resto das pessoas que ela perguntou falou, não, joga isso fora. Principalmente ela tinha irmãs, né, amigas, todo mundo falando, não foi, joga isso fora. E também por quê? Porque quando ela abriu, os chocolates tinham um aspecto caseiro de alguém que não sabia fazer. Tava fazendo. Exato. Nisso a Cordelia Botkin, a gente vai pôr o caso da Cordelia aqui embaixo, pra se vocês não tiverem ouvido, mas foi exatamente a mesma coisa, tá, gente? A Cordelia fez exatamente isso. E aí, gente, a tragédia podia ter sido imensa. Por quê? Quando o ex-marido confirmou, ela vira pras meninas e fala, gente, tá liberado, foi ele. Tá meio zoado, porque veio via motoboy, deve ter o calor, né? Gente, Rio de Janeiro. Sim. E aí, ela não só comeu, como ela passou pra todo mundo do salão, inclusive pro filho dela. O filho dela que tava lá com ela, um dos filhos tava lá com ela. E aí, teve gente que comeu, teve um monte de gente. O filho dela comeu um pedaço, mas o filho dela cuspiu, porque ele falou que o gosto tava esquisito. E teve gente que comeu, como tava muito quente, e tinha gente fazendo unha, então não foi muita gente que comeu.
Ela, depois de comer, ela ainda vai embora do salão. Demora um pouco pra tudo acontecer, né? Ela começa a passar mal quando ela tá na rua. Ai. Ela cai na rua. Tinha um policial militar que tava lá perto fazendo ronda na rua. Ele achou no começo que ela tava tendo um infarto. Mas ficou óbvio que não tava. Esse momento é um pouco confuso, gente, porque não tem câmera mostrando o momento em que ela cai. Mas ela cai no caminho entre o salão de beleza e a casa dela, era perto, ela podia ir andando. No que ela cai, o policial, ele vê que é tão sério que ele deixa de seguir o protocolo e ele coloca ela na viatura e vai com a viatura pro hospital. Ele não espera nada, ele falou que ele até esqueceu o parceiro dele na rua, ele não levou o cara, ele colocou a Linda assim na viatura, foi e voltou pra buscar depois o parça dele, Olha, o Deus parceiro abençoe. dele. Nada de errado. Infelizmente, a Linda já chegou morta no hospital. Gente, foi muito rápido. Eles concluíram que ela foi envenenada com um composto, né, que ele é parecido com o chumbinho, só que pior. Gente, mas é muito rápido. Sim, foi muito rápido, foi muito rápido. E aí, no começo, quando ligaram pra família pra avisar, falaram que tinha sido ataque cardíaco. Mas todas as irmãs falaram, não foi ataque cardíaco, a minha irmã foi assassinada. Nossa, gente, que tristeza, meu Deus. 54 anos, faleceu no dia do aniversário. 54 anos. E aí, gente, a história começa a ficar cada vez mais doida. Ó, eles anunciam a morte, e aí eu acho que todo mundo, pelo menos grande parte dos nossos ouvintes, acompanhou esse processo, porque vocês foram mandando pra gente os links, né? No começo, a única coisa que se sabia era que ela tinha sido envenenada por bombons que ela recebeu de um motoboy. Era toda a informação que tinha. Então, no começo, a polícia queria que o motoboy se pronunciasse, porque no momento ele era o suspeito quem número 1. Tanto que não foi por acaso que a Linda se fez questão de filmar o rosto, né? Tipo, de fazer com que o rosto fosse filmado via câmera de segurança do salão. Isso foi no dia 21 de maio, já no dia seguinte a ela ser declarada morta. E no dia seguinte já tava em todos os jornais da manhã. E aí, o Lucas, que era o motoboy dessa história, de 26 anos, ele não só não tem nada a ver com essa história, como ele foi fundamental. Se não fosse por ele, o caso não teria sido resolvido. O que aconteceu? O Lucas acorda pra trabalhar de manhã e vê a notícia no jornal antes de sair de casa. E ele falou pra esposa dele, gente, fui eu que fiz essa entrega. No que ele fala, parece coisa de filme, ele comenta depois que no que ele comentou com a esposa, fui eu que fiz essa entrega, ele começa a receber mensagem da pessoa que deu a entrega pra ele. O Lucas conta que ele tava no ponto, e todo o depoimento dele, gente, foi corroborado por câmeras de segurança, tá? Vocês vão ver. Enquanto eu conto o que aconteceu, vocês podem conferir estas belas imagens que temos aqui. Ele tá no ponto quando desce de um carro preto, e dá pra ver o carro preto circulado nas imagens da câmera, um adolescente. Tá. Segurando um buquê de flores com um papel de embrulho vermelho e a caixa de chocolate. O adolescente vai falar com ele e o adolescente fala pra ele, olha, eu quero fazer essa entrega pra essa pessoa aqui, pra Linda C. Viegas Batista, só que eu tenho o telefone dela, mas eu não tenho o endereço. Então eu quero que você ligue pra ela e pergunte aonde que é pra entregar. Eu sei que ela mora no bairro tal, mas eu entendo que como você não sabe exatamente a localização e você vai ter o trabalho de falar com ela e tal, vai ser um pouco mais caro. O Lucas aceitou o trabalho e cobrou R$90, só que o menino só tinha 100 e não tinha troco, então ele pegou o trabalho por R$100 mesmo. E ele foi fazer entrega, ligou pra Linda C, né, combinou como ele faria onde buscar e tal, e foi. Era isso que ele sabia. E ele viu que depois que o moleque entregou o pacote pra ele, o moleque voltou pro carro preto, que tava esperando ele. Tá. Depois de tudo isso, né, no dia seguinte, enquanto ele tava vendo o jornal, ele começou a receber mensagem de WhatsApp de uma mulher. E por que ele sabe que era uma mulher? Porque a mulher não só tava falando, você que não ouse na polícia, como a mulher começou a mandar foto pra ele, dela, e vocês vão ver a foto dela segurando uma pistola.
Muito inteligente. Muito. Não, muito. assim, não sou muito inteligente. Louca. Primeiro ela falava assim: você não ouse na polícia porque eu Não sou serei traficante. ignorada, Michael. Exatamente. Não, total. Ela começou a falar: eu sou traficante. Você não sabe com quem você tá mexendo. Olha isso aqui. Começou a mandar foto armada pra ele. Se você for na polícia, você vai ver o que vai acontecer com você. Isso aqui. Falando um monte, assim, descontrolada. Porque é isso que o traficante faz, né? O traficante manda mensagem no WhatsApp. Ele olhou, pensou, meu mais sincero, foda-se, foi pra polícia direto. Ele foi pra delegacia se apresentar com o celular na mão pra mostrar que tava sendo ameaçado. Lindo, Lucas. E nisso, gente, o telefone dele tocando. Ele deu. Depois que ele deu. Aí ele perguntou pra polícia: olha, tem gente me ligando lá do ponto de motoboy. Ele atende na delegacia o celular. E aí os motoboys falam: tem uma dona aqui, tem uma mulher aqui. Ela tá aqui com um celular novo, falando que ela tá te esperando pra você entregar seu celular pra ela, que ela vai te dar um aparelho novo. E a gente falou que você não tá aqui, mas ela quer te esperar. Na hora, ele avisou pra polícia: olha, ela tá lá no ponto, querendo meu celular. E a polícia foi pegar ela no ponto. Lindo. A Suzane foi apreendida lá. O nome inteiro dessa senhora é Suzane Martins da Silva, tá? Gente, até agora ela é a única suspeita. Sim. Ela tá presa. Mas por que que isso aconteceu? Como? Por quê? Da onde veio, né? A Suzane tava tendo um relacionamento. Ela teve um relacionamento de 2 anos com o Mário. Ela sempre foi meio louca, assim, com ele, pelo que ele conta, tá? No começo, quando um homem fala que uma mulher é meio louca, a gente fica meio assim. Mas normalmente vendo... é ele que deixa ela louca, né? Ele que trai, ele que mente, ele que faz tudo e ela que fica louca depois. Mas vendo tudo, o que ela fez, eu acho que ela só era louca mesmo, assim, não tem... às vezes. Não tem muita explicação. Porque o que ele conta? Que ele terminou com ela porque ela fazia umas coisas, por exemplo, quando eles brigavam, teve uma vez que ele conta, eu não vou colocar um trecho dessa entrevista aqui, vocês vão saber por quê, mas ele contou que teve uma vez em que eles estavam andando de moto e eles discutiram por algum motivo. No que eles discutiram, ela fez ele parar a moto, ela catou o salto, ela começou a arrebentar a moto com o salto. E nisso, quando a polícia estava passando, ela fez sinal pra polícia parar e falou que estava sendo agredida. E mostrou a moto batida. E ela sentando a mão na moto, ela ficou machucada. Claro. E ela começou a falar: olha o que ele fez comigo. E aí ele chegou a ser... Ele contando, gente, é muito triste, assim. E é até foda falar essas coisas, porque... Sei lá, enfim. Ele chegou a ser preso. Ele nunca tinha sido preso na vida. Ele nunca foi fichado por nada. Nunca aconteceu nada. Ele saiu, mas aí o que ela fez? E isso foi provado pela polícia, tá, gente? Ele não tá mais preso. Todas as acusações contra ele foram retiradas. Mas ele contou que ele terminou com ela porque ela achava que ela tava sendo traída. E ela queria ver o celular dele. Ele não queria dar. E aí, depois que ela voltou da delegacia... que ela fez ele ser preso, que ela retirou a queixa, que ele foi solto, que ele voltou pra casa. Ela falou: se você não tá me traindo, deixa eu ver seu celular. Ele falou: não, eu não tenho que te mostrar meu celular. Aí ela catou a pistola. Ela apontou a arma pra ele e falou: me dá seu celular. Depois do que ele tinha acabado de ver, ele tinha acabado de sair da delegacia, porque ela retirou a queixa, ela mostrou pra ele que... Ela falou: agora que você tá fichado, eu posso... pode acontecer de novo, você quer voltar? Gente, que louco. Aí ele falou que ele louca deu... não, né? Filha da puta mesmo, né? É assim, é bem pesado, assim. Ele deu o celular pra ela mudou as senhas das redes sociais dele, mas deixou logado no celular dele. Antes mesmo da Linda se ser morta, gente, tem vídeo que ele postou, ele começou a ficar desesperado, porque ela entrava no Facebook dele e ela mandava mensagem pra ela mesma, se ameaçando, e ela mandava mensagem xingando qualquer mulher que tivesse mandado mensagem pra ele. E ele provou, ele fez um vídeo mostrando: gente, olha aqui, tá aparecendo toda hora que tem alguém acessando o meu telefone de tal lugar e eu tô falando que não sou eu. Gente, tem isso em vídeo, ele mostra o celular sendo acessado de outro lugar, ele mostra que é outro aparelho, ele mostra onde ele tá, se não me engano ele tá no Recreio dos Bandeirantes, ela tá em outra cidade.
Eu fui poucas vezes pro Rio de Janeiro, eu não manjo muito, mas ela tava assim, seria a mesma coisa que ele tá em São Paulo e ela em São Bernardo. E ela queria casar. E ele não queria casar com ela. Por que ele não queria casar com ela? Não sei, uma pessoa tão boa, né? Ai, gente, casa com ela. E ela achava, na cabeça dela, não sei porquê, mas ela via mensagens que a Linda se trocava com o Mário Sérgio. Pelo que o Mário Sérgio fala, não tinha nada demais nas mensagens. Ele falou que ele entregou o celular dele pra polícia. Era mensagem tipo de bom dia, porque eles eram amigos, eles se conheciam desde criança. Ele falou, nunca fiz nada com ela enquanto tava com a outra, mas ela cismava que ele não queria casar com ela porque ele estava conversando com a Linda C, que a culpa era da Linda C. E foi aí que ela começou a perseguir a Linda C. Sabe as fotos dela armada? Ela mandou pra Linda C também, avisando. Por isso que a Linda C estava tão preocupada. Ela mostrava a foto armada, tem os prints de Instagram que a gente vai colocar aqui, falando, vou passar na sua casa, olha o que eu tenho aqui. Tem áudio, vocês vão ouvir uma mensagem de áudio de WhatsApp que é bem pesada, tipo, vou dar... Eu quero que você arda no mármore do inferno, seu desgraçado. Eu não vou sossegar enquanto eu não ver você ardendo no inferno. Muito que bem. Eram ameaças constantes. E aí, gente, alguns dias antes da Linda se morrer, ela foi na delegacia, a Suzane, e ela mostrou as mensagens que ela mandou pra ela mesma se ameaçando e pediu a prisão. Ela falou que ela não se sentia segura, que ela achava que ela ia ser morta pelo Mário. E por conta disso, o Mário Sérgio foi preso pela Lei Maria da Penha. Gente. Então, ele foi solto faz alguns dias e, assim, ele deu uma entrevista. Eu não vou colocar trecho dessa entrevista. Se vocês quiserem ver a entrevista que ele deu uns 15 minutos de entrevista contando todo o lado dele da história, contando como ele foi ameaçado por ela com a arma, contando tudo isso que aconteceu, contando a relação dele com a Linda C e tal. Eu não vou colocar aqui porque ele tinha acabado de sair da prisão e você percebe como esse homem tava agitado. Ele tava derrotado. Não, Claro. Quando eu vi no começo, eu vi os vídeos antes dele mostrando o endereço, mostrando que estavam invadindo as redes sociais dele, e eu vi o vídeo dele solto, eu não achei nem que fosse a mesma pessoa, eu tive que checar. Você percebe que ele tava assim, ele falava, gente, eu nunca fiz... Ele chora que nem uma criança. Porque quando perguntam pra ele como foi a prisão, ele começa a chorar, ele fala, eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Ele falou, é uma experiência. E ele falou, e quando eu cheguei na prisão, os próprios presos olhavam pra mim como se eu batesse em mulher. E aí ele fala, se você percebe que é uma pessoa... Se eu tinha alguma dúvida em relação à inocência dele, você perde quando olha. Mas eu achei muito triste. É uma coisa que, se fizessem comigo, eu não ia gostar de ser mostrado assim. Porque ele desmonta, você percebe que é uma pessoa que tá completamente frágil, tá completamente... que não tem nenhuma defesa ali, sabe? Ele tá até meio zonzo. Gente, o que aconteceu com ele na cadeia? A gente não sabe. Pra você ter uma ideia, ele ficou sabendo que a Linda C faleceu pela TV. Gente. Ele comentou que quando você tem preso com mais de 60 anos, na cela tem uma TV. E que apareceu na TV o caso. Como o caso teve muita repercussão, ele ficou sabendo que ela tinha sido morta pela televisão. E aí ele falou que ele se sentiu muito culpado, porque, tipo, ele pensou, se não tivesse me envolvido com essa pessoa, isso não teria acontecido, mas que os presos olharam e falaram, mano, o que o cara falou era verdade, a mulher que era louca mesmo. Tipo, que os próprios presos começaram a fazer uma pressão, tipo, gente, como é que pode? O que esse cara tá fazendo aqui, Sam? E que logo depois que a Suzane foi presa, ele foi solto, porque ela entrou com um pedido de... Ela falou que, na verdade, depois que ela fez aquele escândalo e tal, que ele foi preso, ela disse pra ele que retirou as queixas, mas, na verdade, o que ela fez foi entrar com uma ordem de restrição. E aí, quando ela entrou nas redes sociais dele e ameaçou ele... Ameaçou a si mesma, na verdade, né? Pelas redes sociais... Né? Quando ela fez essa maluquice de fingir que era ele e ameaçar ela foi pra delegacia e parecia que ele tinha quebrado a ordem de restrição.
E aí, a Gente. partir do momento, pelo que o delegado fala, a partir do momento em que ela tá presa, não tem por que ele estar preso, porque, em teoria, ela não tá correndo o risco de ser atacada por ele. Então ele tá solto agora e o advogado dele aparece agora que a polícia tá analisando tudo isso que aconteceu e que as acusações contra ele vão ser completamente retiradas Pelo amor porque de Deus, né, gente? porque foi armada, porque ficou evidente que ela armou contra ele. Assim, é meio confuso, gente, mas é isso, tá dando pra completamente entender, né? calculado, completamente... Nossa, gente, é de uma ruindade. E Gente, eu fico pensando no esforço, tipo, é um puta trabalho que ela se deu ao trabalho de fazer só pra ferrar a vida dos outros. só Ela porque podia simplesmente ter ido viver a vida dela. ela só queria casar com esse maluco, era só isso. Ela queria casar e ele não queria casar com ela, era isso. E ela podia ter ido viver a vida dela, ir pra academia, ir em outros dates, ir pro pagode. Não, ela tem todo esse trabalho só pra ferrar com a vida dos outros. Totalmente movida pela ruindade. Não, e aí você é aquele tipo de Tem que ter pessoa que energia ela... pra tudo isso, gente. Essa pessoa não trabalha? Então, ela é... Eu não entrei muito nisso, gente, porque vocês sabem como é essas coisas, entrou um monte de preconceito e tal, mas pelo que eu entendi, ela é taróloga. Eu acho que é isso. Então eu acho que ela não tem um expediente, assim, tipo, um horário fixo. Ah, não, é que o povo começou a falar que ela, tipo, ela vazou que essa mulher é taróloga, começaram a falar que ela fazia umas magias estranhas. Tipo, gente, eu fiquei não imaginando é. que ela não conseguiu ver que ela ia acabar na cadeia. Pois é. Podia, né? Então, pelo jeito, ela não é uma boa taróloga, né? Porque... Já não é. Mas aí eu acho que a gente entra Os naquele... reviews dela vão cair depois dessa, que ela não conseguiu ver. Essa aí não traz seu amor de volta em 7 dias, gente. Não traz, não. Mas então, a gente entra naquele âmbito de gente que acredita que tudo que acontece não é culpa deles. Então, assim, na cabeça dela, ele não é que ele não quer casar com ela, porque ela é o tipo de pessoa que simula uma agressão e chama a polícia e mantém ele refém de uma coisa que ele não fez. Tipo, se você continuar assim, eu vou lá te acusar de novo. Na cabeça dela, não, se ele não me quer, é porque ele tem outra. Tipo, nunca... o que acontece com ela é sempre com ela, nunca é por causa dela. Nunca é porque ela é louca, ela né? é sempre a vítima da situação que ela cria. Exato. Mas ela é muito vítima. Muito vítima. Pois é. É sempre a vítima das circunstâncias. Ela não entende por que a situação que ela mesma cria tem consequências. É impressionante. Não. E assim, infelizmente a Linda se perdeu a vida, né? Mas você imagina se todo mundo do salão tivesse comido o doce. Gente, e é horrível falar isso, mas é tipo, se ela não tivesse morrido tão rápido, outras pessoas iriam comer aquele doce quando chegasse em casa. Sim. Se fosse alguma coisa que, tipo, demorasse mais pra ter efeito, outras pessoas tinham comido. Sim. E aí, gente, só pra vocês saberem como é que estão, o caso ainda tá em andamento, tá? Em que pé estão as investigações nesse momento? A polícia fez uma revista na casa dela e a polícia achou a pistola e o veneno dentro da casa dela. E achou também vestígios na cozinha de que ela tinha feito coisa com chocolate. Então, ou seja... Sabe o moleque que foi entregar as coisas pro motoboy? Era filho dela. Filho de 17 anos dela. Ela ainda comprometeu o filho. Pois é. Isso é maravilhosa, né? Por conta tipo, o Lucas, o motoboy, né, o Lucas David, que foi levar o celular pra polícia ver e tal. O próprio Mário Sérgio deu depoimento e tal. Por conta desses depoimentos, elas viram que ela solta representa um perigo pra sociedade. Então ela foi mantida em prisão preventiva. A prisão temporária dela foi expedida pelo plantão judiciário e ela vai responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento, por motivo fútil também. Ela também vai responder por posse ilegal de arma de fogo e por corrupção de menores, por ter envolvido o filho no crime. Até o momento, tá, gente? Eu pesquisei hoje, um pouco antes de vir gravar. Até o momento que esse roteiro foi finalizado, hoje é dia 1º de junho, não foi confirmado se o filho da Suzane sabia ou não que ele estava entregando doce envenenado para
entre várias aspas, rival da mãe, né? Se for confirmado que ele sabia, o filho dela pode ser preso também. Segundo o delegado responsável, que é o Fábio Souza, a Suzane, ao ser presa, ela chorou, contou histórias desconexas, disse que foi obrigada por alguém a fazer aquilo, que a culpa nunca é dela, mas não negou o crime. Pelo menos ela não negou, né? Mas não tem como, né? Mas ela já passou a responsabilidade. Ó, não tô negando, mas tô passando a responsabilidade pra essa terceira pessoa que não existe. Fui forçada a fazer isso que eu fiz. Porque, assim, além de tudo, ela é uma jumenta, né? Porque ela foi pega em câmera dirigindo para o filho encontrar o motoboy. Ela ameaçou todo mundo várias vezes, mandou foto com aquela pistola falando que era traficante para todo mundo. E a pistola e o veneno estavam ainda na casa dela. Sim. E além de tudo, a última informação dela que eu tive foi que ela reclamou que ela estava sendo agredida pelas outras presas, porque ela falou que era traficante. Tadinha. E não era. Tadinha. Ai, não. Eu tô igual aquele... Sabe aquele sketch do Paulo Gustavo? Viado. Bicho, nossa, coitado. Ai, gente, é isso. Eu fico muito triste pela Linda-Si, porque você não vê... extremamente triste. Ela parecia ser uma pessoa incrível. Não tem uma foto dessa mulher séria, realmente. Assim, ela tem a cara de que tem uma energia boa e você vê todo mundo falando assim super bem dela, de um jeito que você percebe que não é gente falando por falar, assim, porque aconteceu uma tragédia, sabe? E você vê que as amigas dela, dá pra você ver que é uma pessoa que tinha muitas amigas e que as amigas estão brigando pra que ela tenha justiça, sabe? E as amigas deram a cara pra falar, mesmo sabendo que essa louca podia ir atrás delas também, né? Que bom. É isso aí. Cultive amizades como as da Linda-Si. Gente, que rolê errado. Nossa, gente, coitada, 54 anos, tão Super nova. Tão nova. E por nada. Eu fico pistola, isso foi por nada. Foi porque a outra louca, não sei nem, eu acho que nem louca, não dá pra falar, porque eu acho que é uma ofensa pra quem é louco de verdade, né? É mais um erro da natureza, sabe? A pessoa tá lá e cismou que quer casar e que o cara não vai casar. A culpa não pode ser minha, porque olha para mim, que pessoa maravilhosa que eu sou. Então a culpa é de quem? Deve ser dessa tal. Você não quer casar comigo? Comigo. Ai, gente, não é. É isso. Cada uma, viu? Espero Sejam que essa melhores. Mulher... espero que ela não... De verdade, pra mim essa mulher... que o filho dela não sabia de nada. Porque senão ela ainda comprometeu o menino de 17 anos. E, tipo, é difícil falar, porque vai saber o que ela não falou pra esse menino? Pra convencer eu fico pensando, ele. Se ele soubesse do que tava acontecendo, vai saber o que ele não falou. De repente, ele achou que ele tava defendendo a mãe dele. Então, eu fico pensando se rolou uma lavagem cerebral ou se ela só falou, entrega lá pra mãe. Eu espero que tenha sido isso, que ele não sabia de nada. Eu também espero, porque imagina, além de tudo... Estragar o adolescente de 17 anos, gente. É foda, por entregar o pacote. Quanta vida que ela destruiu por causa de nada. Não, pensa nisso, pensa na família. A Linda-Si tinha 2 filhos, né? 2 filhos, ex-marido, ex-namorado, todas as amigas, as irmãs, todo mundo os idosos que ela cuidava, todo mundo que tinha contato com ela. E ainda a vida do filho, a vida do ex, todo mundo, ela só destruiu, uma pessoa que só destrói a vida dos outros. E depois não sabe, e depois não sabe porque essas coisas estão acontecendo comigo. Nossa, por que ele não quis casar comigo? Nossa, gente, por que será? Pois é. Isso, que bad, viu? Bom, começa a semana com essa terrível história. E a gente espera que realmente a Linda-Si tenha alguma justiça. Sim. E que essa demônia horrorosa fique na cadeia um bom tempo. Mas é isso, gente. Se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Comenta aqui, deixa seu apoio pra Linda-Si. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like e não se esquece que amanhã, agregadores Deezer, Spotify, em qualquer lugar que você acha um podcast, nós estaremos lá com um episódio novo. Yes. E é isso. Ha det bra. Slå.